Então, o que eu posso esperar do trabalho de parto, né? E daí a minha pergunta é, e se ao invés de esperar alguma coisa, nós construirmos esse processo juntas? E se você fizer parte desse processo, você é a protagonista, você é a pessoa mais importante nesse momento, você e o seu bebê. Então vamos construir esse processo junto. Eu falo sempre que é muito duro a gente jogar as mulheres nesse processo de solidão, né? Colocar a mulher dentro de um quarto fechado, com uma equipe que na maioria das vezes é a primeira vez que ela está vendo, longe das suas ancestralidades, das mulheres que ela conhece, de tudo aquilo que ela está acostumada a viver, né? E o mundo moderno trouxe isso. E se por um lado é muito interessante, trouxe também esse sentimento de solidão muito profundo. E não precisa ser assim. Inclusive, embasado em lei, né? Nós temos uma lei federal no Brasil que garante às mulheres o direito de um acompanhante de sua escolha, qualquer pessoa que seja da escolha da mulher, durante todo o processo, durante toda a estadia naquela instituição, seja uma casa de parto, seja um hospital, seja UBS, seja uma UPA num parto que aconteceu de emergência, seja dentro da ambulância, né? Direito da mulher ter este acompanhante de sua preferência durante todo o período. É lei, é a lei número 11.108 e ela deve ser respeitada. Juliana, eu nunca imaginei ter outra pessoa nesse momento, eu me sinto mais tranquila, mais focada, só com a equipe de saúde, é um direito seu. E essa é a questão, né? Que o direito da mulher, a escolha dela seja preservada. Se for uma escolha da mulher estar sozinha, ok, não há problema. Mas se for uma escolha da mulher, e é a escolha da grande maioria das mulheres, ter um acompanhante de sua preferência, é obrigatório, é lei que seja respeitado. Eu sempre falo que é bem interessante colocar ali no plano de parto e mostrar que você sabe para onde você está indo, né? Então coloca que você deseja, segundo a lei número tal, que é uma lei federal, que seja respeitado o seu direito a este acompanhante, coloca o nome do acompanhante, coloca o número do documento dele. É importante que a equipe de saúde entenda você também como um indivíduo de direitos, né? E a mulher tem muitos direitos nesse momento. A gente precisa preservar. Referências, né? Então, da mesma forma que muitas vezes essa mulher pode estar sentindo solidão por estar distante das pessoas que ela gosta, que ela confia, estar no ambiente hospitalar às vezes é muito frio, né? É muito distante de tudo aquilo que a gente está acostumado, do nosso cheiro, dos nossos objetos pessoais, dos hormônios, né, que temos pela nossa casa, do bichinho de estimação. Então é importante que a mulher tenha o direito de manter algum tipo de referência se for importante para ela. Algumas mulheres se sentem muito desconfortáveis com a camisola do hospital durante o trabalho de parto, né? Então, solicitar o uso das suas próprias roupas não traz nenhum tipo de dano, né, ao processo, nenhum tipo de problema. É claro que a gente tem que ter em mente que estamos em um ambiente para assistência da equipe de saúde caso seja necessário. Uma roupa que gere muito trabalho para colocar e tirar sempre que for necessário não vai ser aconselhado, mas solicitar o uso das suas roupas, né, de uma camisola que seja sua, com a qual você se sinta mais confortável e que permita a assistência da equipe, não tem problema nenhum, pode colocar no plano de parto sim. Tricotomia. Esse é um assunto antigo, né? Assim, muitas mulheres mais velhas, elas acham que isso acontece até hoje, que é obrigatório. Então, o que é a tricotomia? A tricotomia é o procedimento para a retirada de pelos de uma determinada área, geralmente quando a gente está falando aí de cirurgias de médio e grande porte. Para que a gente faz isso, né? Então, faz essa retirada para poder fazer uma asepsia adequada para uma incisão. Então, quando a gente precisa enxergar muito bem a área para realizar um procedimento. Não há nenhum tipo de evidência científica que diga que um parto por via vaginal precise que sejam retirados pelos.
Muito pelo contrário, né? A retirada desses pelos pode trazer lesão e dano ao tecido e deixar a mulher mais vulnerável à entrada de micro-organismos. Então, o que eu recomendo? Se para você é importante fazer a retirada dos pelos, está dentro da sua rotina aí, fazer a depilação, realize esse processo antes da entrada na maternidade, porque pelo menos você vai estar com os poros mais fechados, correndo menos riscos, menos desconforto. Imagina você no meio de uma contração ter que ficar deitada, parada, quietinha, para que uma outra pessoa desconhecida faça aí a raspagem dos seus pelos. Não é muito legal, né? Movimento. Isso é muito importante. De vez em quando a gente escuta as mulheres dizendo que foram obrigadas a estar deitadas com um aparelho de cardiotoco durante todo o trabalho de parto, ou que quando levantava a enfermeira pedia para ela voltar para a cama, né? Isso não faz nenhum tipo de sentido. Então, trabalho de parto é movimento. Nosso corpo está fazendo um baita de um esforço para poder trazer o bebezinho aí para a vida extraútero, né? As contrações, todo o processo fisiológico. É muito importante que a mulher tenha liberdade para sentir a forma como o seu corpo se sente mais confortável. Eu sempre falo também, quando as mulheres me perguntam, né? Ah, mas vai ter dor mesmo? Vai ter dor. A grande maioria de nós vai ter algum tipo de dor durante o trabalho de parto. Mas o trabalho de parto, ele não precisa ter sofrimento, né? Então, dor e sofrimento nesse momento são duas coisas diferentes. E o sofrimento a gente evita respeitando os processos dessa mulher. Então, se essa mulher quiser se movimentar, ir para o chuveiro, fazer agachamento, se para ela for melhor ficar deitada, de cócoras, abaixada, tem que ser um direito da mulher perceber o seu corpo e movimentar-se de acordo com aquilo que lhe traz mais conforto para passar por esse momento, né? Então, uma assistência respeitosa, ela passa por isso também, em olhar aquele indivíduo e respeitar as necessidades daquele corpo e que para cada mulher vai ser de uma forma diferente. Alimentação. Veja só, o seu corpo está fazendo um trabalho enorme em nutrir todas as suas necessidades e todas as necessidades do bebê. E ainda tem o trabalho de parto com várias necessidades extras, né? E a sensação de dor, o desgaste que a dor traz, todos os processos da contração, os processos fisiológicos, a cascata hormonal, não faz nenhum tipo de sentido nós suspendermos a alimentação ou a ingesta hídrica dessas mulheres, né? Então, a alimentação ela tem que estar disponível, assim como a reposição de líquidos, né? Sejam águas, chás, sucos, aquilo que for mais confortável para a mulher. É claro que observando que este parto vai evoluir para uma cirurgia, pode acontecer de precisarmos suspender a alimentação e a água nos instantes anteriores a esse processo, né? Mas somente em casos assim. No processo fisiológico de um parto que está evoluindo bem por via vaginal, não faz nenhum sentido suspendermos a alimentação e a ingesta de líquido das mulheres. Muito pelo contrário, traz danos, né? Traz desconforto, traz aí uma piora do quadro geral da mulher. Recursos não farmacológicos para o alívio da dor, né? Eu falo que a mulher tem que ter opções para passar por esse momento, para aliviar a sua dor. É muito benéfico a ela, é reconhecido pelo Ministério da Saúde, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o uso de recursos não farmacológicos para dor. Que recursos são esses? Alguns deles eu aposto que você conhece e já faz uso aí na sua casa. Então, a massagem, a acupuntura, a aromaterapia, o uso de florais para quem conhece e gosta, a homeopatia, o espaldar, que é aquela, parece uma escada, né, de madeira, onde a mulher pode ali se abaixar, fazer força, aliviar a pressão, né, fazendo ali o agachamento, a massagem, a bola.
Eu mesma passei todo o trabalho de parto embaixo do chuveiro ou dentro da banheira. Era essa situação que me trazia mais conforto, né? A água quente aliviava muito a minha dor. Tive muitas gestantes que passam todas as contrações sentadas na bola, fazendo ali o movimento e acreditam que aquele processo alivia a dor, né? Então, aquilo que for mais confortável para a mulher. É muito importante a gente ter claro que a anestesia, a analgesia deveria ser um direito da mulher, né? Tem que estar garantido para a mulher. No entanto, imagine que você está passando por uma baita de uma contração, já está cansada, mas está conseguindo passar por isso bem, né? Tem alguém para te acompanhar, uma doula, enfermeira obstetra, o marido, a esposa, a pessoa que te traz conforto e consegue realizar ali os seus processos com a ajuda do chuveiro, da bola, da massagem e está indo tudo bem. E daí você está no meio de uma contração, e a contração não é tão fácil assim, né, de passar por ela. E daí entra alguém pelo quarto e fala para você, você não quer mesmo uma anestesia? Então, onde é que eu quero chegar com isso? O ideal é que a mulher tenha à disposição o recurso, mas que não seja ofertado para ela num momento desse, né? Então, colocar no seu plano de parto que, caso seja da sua necessidade, caso seja do seu desejo, você solicita a anestesia, a analgesia, que você prefere que não seja oferecido para você. Isso traz mais consistência para o seu processo, né? Te dá mais tempo para você avaliar os recursos que você tem e aquilo que você realmente precisa. É muito importante a gente entender que toda intervenção gera um novo cenário. E tudo bem, desde que essas informações cheguem com clareza para as mulheres, né? Então, uma anestesia, uma analgesia, o uso da ocitocina ou qualquer outro recurso farmacológico, ele vai trazer uma alteração. E em algumas das vezes, essa alteração é alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, né? E tudo bem, desde que nós estejamos informadas para fazer essa escolha. Isso é humanização. Isso é respeito pelo corpo das mulheres, pelo parto e pelo processo que a mulher está vivenciando, né? Eu precisei de analgesia de parto e foi me explicado todas as possibilidades do que poderia dar certo ou não, e ainda assim, dentro da minha necessidade, eu optei pela analgesia. E tudo bem. Né? Eu estava informada, pronta para fazer essas escolhas, inclusive sobre os eventuais problemas que isso poderia trazer. Então, o que eu recomendo? Que escreva lá no plano de parto, né? Caso eu deseje anestesia, eu solicito e gostaria que me fossem explicadas todas as possibilidades, todos os caminhos, né? Todos os efeitos que podem vir disso. E por fim, a ocitocina, né? A ocitocina é uma questão muito importante para a gente discutir nos dias de hoje. A ocitocina é um hormônio que todas nós produzimos, né? Todos nós, os homens também produzem. É o hormônio do amor, é o hormônio do bem-estar, né? É um hormônio fundamental durante o trabalho de parto para gerar as contrações e trazer o bebezinho aqui para o mundo de fora. É o mesmo hormônio que faz a ejeção do leite durante a amamentação, outro momento tão importante, tão rico da vida das mulheres, né? E é o mesmo hormônio que depois do parto a gente faz ali intramuscular nas mulheres, geralmente uma picadinha ali na perna para evitar o sangramento. Ou seja, é um hormônio incrível. No entanto, ele vem sendo utilizado de uma forma um pouco equivocada, né? Então, muitas mulheres, quando dão entrada nas instituições de saúde, recebem ali no braço o famoso sorinho, né? Que ali faz a punção e coloca ali o soro com a ocitocina. Com que objetivo? Realizar a contração uterina. Realizar a contração uterina para trazer o bebê para a vida. Mas se essa mulher já está com as contrações ritmadas, o corpo dela está funcionando muito bem, está respeitando o processo fisiológico dela, por que a gente vai colocar ocitocina, né? Isso pode trazer alguns danos, pode fazer aí o cansaço da musculatura uterina, né? A gente pode forçar demais esse útero, trazer lesões, trazer sangramento aumentado, levar um desconforto do bebê.
Então, a ocitocina, ela só deve ser utilizada quando muito bem avaliada e recomendada clinicamente. Então, a mulher está no final do trabalho de parto, um exemplo, tá, gente? Não vai dar para abordar todos os exemplos possíveis, né, do que pode acontecer, porque cada indivíduo é único. Mas um exemplo que a gente tem. A mulher está no final do trabalho de parto, está com 9 de dilatação, as contrações pararam, desapareceram, né? Então, um período ali de contração interessante são 3 contrações dentro de 10 minutos. Ela está tendo uma contração a cada 10 minutos. O bebê não vai nascer dessa forma. Então, a ocitocina, nesse momento, pode ser bem indicada, bem avaliada e pode trazer bons resultados. Mas essa mulher está passando pelo trabalho de parto muito bem, está com as contrações ritmadas, né? O trabalho de parto está evoluindo dentro do esperado. Não há porquê trazer a ocitocina para esse cenário. Isso pode trazer um dano, né? Pode trazer aquilo que eu falei anteriormente, né? O uso de um recurso indevido em um cenário indesejado.